E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trabalhar uma dúvida que foi enviada por meio do e-mail que perguntava: professor, qual é a diferença que há entre a conjunção integrante e o pronome relativo quando os dois são a palavra que? Ok? Bom, pensando nessa dúvida e de fato na recorrência dela em todos os certames vestibular e também de concurso público, eu resolvi mostrar para vocês como achar essa diferença. Primeira questão, pessoal: quando eu estou diante de uma conjunção integrante, eu tenho de ter em mente que eu terei, após ela, uma oração subordinada substantiva. Quando estou diante de um pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Preste atenção que o nome substantivo e o nome adjetivo não estão aqui em vão, pois a função sintática desempenhada por tais orações são, respectivamente, de substantivo, exemplo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, no caso da oração subordinada substantiva. E, no caso da oração subordinada adjetiva, nós temos aqui o adjunto adnominal. Funções essas desempenhadas pelas orações, ok? Bom, quando eu estou diante do que e eu posso substituir por isso, eu estarei diante de uma conjunção integrante. Bem como, quando eu estou diante do que e posso substituir por determinante mais qual, determinante, artigo, estarei diante de um pronome relativo. Veremos isso na prática. Alisson disse. Percebam aqui que o verbo disse tem uma transitividade, conteúdo de predicação verbal. Aqui, ele é verbo transitivo direto. Toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto, eu espero que logo após venha quem? O objeto direto. Nessa frase, percebam que não tem um objeto direto. Simples. Eu tenho um objeto direto em forma de uma oração. Bom, como eu sei que eu tenho um objeto direto em forma de oração? E mais, como eu sei que isso aqui é uma conjunção integrante? Substituo toda essa oração por isso. Eu posso ler Alisson disse isso? Posso. Então, o que é uma conjunção integrante? Só que não basta. Eu tenho que achar a função sintática também. O isso desempenha a função sintática de objeto direto. Nesse caso, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ok? Vamos para a segunda frase. O INEP, porque a prova foi realizada, divulgou a nota. Percebam que a mesma pergunta vai surgir. Qual é a função do que? Esse que aqui, ele está diante de uma situação que eu posso substituir por isso ou eu posso substituir por determinante mais qual. Eu posso ler assim, o INEP, por isso a prova foi realizada? Não dá. Mas eu posso ler o INEP, pelo qual a prova foi realizada, divulgou a nota? Posso. Logo, eu tenho esse que como pronome relativo, ok? Mas, aqui a minha oração principal, aqui a minha oração subordinada, entre as barras, ok? Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que tem uma segunda possibilidade de questão. A segunda possibilidade de questão é essa. Qual função sintática desempenha o pronome relativo? Aqui, esse que. Para saber isso, eu vou ter de fazer exatamente o que eu mostrei. Eu vou separar a minha oração principal e vou separar a minha oração subordinada. Bom, antes disso, eu tenho de saber o que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele vai substituir um nome, como a gente já tem, pronome. Só que é um pronome que está antes, um nome que está antes. Então, quando eu separar, eu vou repetir o nome que ele está substituindo. Aqui, oração principal, o INEP divulgou a nota. Oração subordinada, eu posso escrever aqui, a prova foi realizada por quê? Não, eu vou escrever, a prova foi realizada pelo INEP. Nesse caso, a palavra que o que está substituindo é o INEP. Então, a função sintática do pronome relativo que vai ser a função sintática que o INEP desempenha. Nesse caso, eu tenho a prova, locução verbal, que é um marcador de passividade, foi realizada. Lembrando, verbo ser mais verbo no particípio. E quando tenho esse marcador de passividade, pressupõe-se, espera-se que logo após eu tenha
um agente da passiva. Então, função sintática desempenhada pelo pronome relativo que é agente da passiva. Bom, a dica de hoje é essa. Primeira, qual a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo? Segunda, função sintática do pronome relativo. Bom, pessoal, acima nosso e-mail, abaixo o nosso canal no Facebook. Não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever e continuem enviando as suas dúvidas. À medida do possível, iremos saná-las. Até!